Fala aí, meu povo, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui, meu nome é Celso, professor de inglês, eu sou especialista em inglês para o vestibular, estou aqui para te ajudar nessa caminhada para a aprovação. Hoje eu vou resolver com você a prova VUNESP, Medicina Santa Marcelina. É uma prova que, para quem vai prestar qualquer vestibular da VUNESP, é muito importante você estar sempre antenado, sempre prestando atenção. Não foi diferente com essa prova. Eu achei a prova do ano passado muito melhor do que essa. Mas normal, uma prova que vale para você estudar, padrão VUNESP, tá bom? E também uma prova que eu recebi e me foi pedido para resolver, tá aqui presente com vocês. Eu não tenho muitas coisas para dizer além das próprias questões, de uma observação diferente. Tá aqui, ó. É uma prova até, eu diria, longa, tá? Para uma faculdade particular, não é comum isso. Então, eu tenho aqui texto para uma questão de 41 a 46. E depois nós teremos mais algumas questões. Vou fazer o seguinte: quando você. Eu vou te orientar como é que você faz uma prova VUNESP e você pode levar isso para a FUVEST também, tá bom? O que eu sempre falo para os alunos que estão lá no meu curso e está aqui, fica o convite para você. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aqui o que você achou da resolução. E eu vou deixar no primeiro comentário o link para você fazer parte da turma. Hoje estamos a 100 dias dos principais vestibulares. Então, ainda dá tempo de você se inscrever e começar a estudar. Vou te mostrar o que que eu faria no seu lugar na hora da prova. O que que eu sempre falo dentro do curso? Falo o seguinte: você lê muito comigo durante a preparação para não ler absolutamente quase nada durante a prova. Ou quase nada é muito difícil, né? Mas para você ler o mínimo possível necessário durante a prova. Porque a gente está lidando não só com o inglês, mas também com o vestibular, como um todo. Então, eu tenho que dar para você essa condição de você fazer essa prova muito rápido, certo? Dito isso, o que que eu faria aqui? Eu não vou sair lendo o texto adoidado. Não faça isso, tá bom? Ah, professora, não faça isso. Você quer fazer a prova rapidinho? Não faça isso. Então, eu venho aqui, questão 41, de acordo com o texto, o Royal College of Psychiatrists do Reino Unido. Eu não vou ler o texto todo agora. Questão 42, de acordo com o primeiro e segundo parágrafo. Ou seja, em algum momento eu vou ler esse texto. E eu vou ler o primeiro e segundo e já vou matar essa questão. Mas eu não vou ler essa aqui agora, não. Eu vou ler outras questões, tá? Por exemplo, 43. As a result. Como consequência, como resultado. Eu já sei, eu já estudei. Eu já sei que as a result seria aqui, ó, sem dúvida nenhuma, therefore. O que que é therefore? Portanto, sendo assim, dessa forma, consequentemente. Professor, como é que eu vou saber isso? Duas formas. Você lê muito texto comigo durante a preparação, e na leitura dos textos, as conjunções, essas palavras sempre vão aparecer. Não é brincadeira que a banca VUNESP pede essas palavras. Você dominando essas palavras, você está um passo à frente, não porque você decorou alguma coisa específica, mas porque você naturalizou, através da leitura de texto, as estruturas do texto. Essas palavras são chave para organizar o texto. Se você não entende essas palavras, você não entende a intenção do autor, como ele organizou a argumentação dele. E é uma maneira fácil, rápida da banca selecionar. Por exemplo, eu cheguei, procurei na prova, achei 43. As a result, sendo assim, dessa forma, portanto. Então, durante a preparação, nós estudamos muito como o texto organiza suas ideias. Eu te falo uma coisa e trago uma outra ideia, você chega à conclusão. Ah, eu acho que eles se complementam. Eu acho que isso aqui é uma ressalva. Eu acho que isso aqui é uma consequência. Essa organização de ideias é fundamental. E você vê tanto as palavras, sempre, por estar sempre lendo o texto, que você memoriza. Claro, existe uma aula na plataforma para você assistir e saber. Por exemplo, nessa aula você vai saber que besides é adição.
além disso, além do mais, somando argumentos, não bate com isso aqui. Instead seria a alternativa, ao invés de, tá certo? Você viu rather than como alternativa, aí seria uma troca aqui. Meanwhile, enquanto isso. E esse aqui tem uma ideia interessante, porque enquanto isso é um advérbio de tempo, mas não de ideias. Então perceba, como ele é tempo, ele é neutro. As coisas que acontecem simultaneamente podem ser concordantes ou discordantes. Então você vai encontrar provas que o meanwhile é contraste. Perceba você que a importância é da ideia, organização de ideia no texto. E a banca Vunesp já fez isso. Ah, aqui tudo bem, só que o que importa para mim é que ele está colocando junto ideias opostas como contraste. Da mesma forma que o however, que é uma ressalva. No entanto, porém, however, que você pode trocar pelo yet, however, que você pode trocar pelo nonetheless, however, que você pode trocar pelo nevertheless. Começou a prova, meu aluno bateu o olho, 30 segundos acertou a primeira questão. Vou seguindo, 41 a 46, eu sigo aqui. 44, terceiro parágrafo, percebeu? Então você vai ler com certeza o primeiro, o segundo, o terceiro parágrafo, mas você vai ler e acertar. 45, must. Must é obrigação. Aí eu venho aqui, probabilidade, habilidade, necessidade, incerteza e permissão. Qual é o único que combina aqui com obrigação? Necessidade, que é a resposta correta. Então você já acertou duas questões em menos de um minuto. Perceba o que a prova faz. Se você não estuda modal verb corretamente, quer saber o seguinte: os modal verbs têm tradução? Tem. Pode, poderia, deve, deveria. Beleza. Mas existem maneiras de usar o modal verb em contextos diferentes. Você pode usar para habilidade ou capacidade. Você pode usar para possibilidade. E de possibilidade você pode usar para probabilidade. Você pode usar para recomendação. Você pode usar para obrigação. E você pode usar para ofertas, convites e pedidos. São os mesmos modal verbs, são os mesmos. Só que a banca quer saber se você é um leitor, se você tem vocabulário, e aí, no caso, você precisaria de uma aula para entender como localizar esses modal verbs, tá? No caso, eu falo para você, são três aulas. Uma para capacidade, habilidade, probabilidade, possibilidade. Outra para recomendação até chegar à obrigação. E uma finalzinha para pedidos, ofertas e convites que você usa os modal verbs, certo? Probabilidade. O must nunca vai ser probabilidade. Probabilidade pode ser o can, could, o may, o might. Aí é outra questão. Habilidade. Can, could, e aí o verbo able to. Incerteza. Might. Permissão, foi o que eu falei. Can, could, may, might, depende do contexto que você está usando. Ou mesmo o would você pode usar aqui. Entendeu? Você precisa dessas aulas para assistir, bater o olho aqui e acertar. O must sempre para obrigação, aqui entre colocou necessidade. Então a banca trabalha dessa forma. Ela conhece os modal verbs, ela conhece os conceitos. E ela embaralhou todos os conceitos possíveis aqui para pegar quem decorou, quem viu tabelinha. Não é assim. É a partir da leitura do texto, da percepção do texto, que você passa a dominar. E de tanto que você domina pelo texto, isso aqui fica muito fácil para você, tá? Outra forma, pedir para trocar. Então, esse must aqui, uma questão de prova, poderia ser o have to, tá bom? A mesma coisa para esses outros aqui. Ah, probabilidade, o could. Ah, pode ser o might ou o may. Já aconteceu no ano passado na banca Vunesp duas vezes. Na Unifesp, se eu não me engano, e na Unesp. Tá certo? É assim que a prova funciona. Eu vou dar uma olhadinha na 46. E a 46 fala que o trecho que defende o aperfeiçoamento das ações de cuidado, eu poderia fazer agora, porque era só tirar a ideia do texto aqui, só tirar essa ideia do texto para resolver. Mas eu não vou fazer isso agora.
porque eu quero ver se tem uma tão rápida quanto as que eu fiz aqui, ó. Uma canção de John Lennon, que eu tenho um verso ali para eu resolver. Tenho aqui um pôster, o objetivo principal do pôster, e aí tem um pequeno texto, né? Não, um poema da Maya Angelou, e aí tem uma questão de pronome. Para que serve um pronome? Um pronome sempre retoma alguma coisa que foi dita antes, sem, no entanto, repeti-la. É para isso que serve um pronome. Então, o que que eu faço? It is in the reach of my arms. Está ao alcance dos meus braços. Está ao alcance dos meus braços. Então, está aqui o it's, o pronome. Então, existe alguma coisa que está ao alcance dos meus braços. Eles pensam que eu estou dizendo mentiras. Eu digo, isso está ao alcance dos meus braços. O que está ao alcance dos meus braços? O que eles pensam aqui. Não é isso, né? E é uma sequência aqui, né? Vamos lá. Pretty women wonder where my secret lies. As mulheres bonitas ficam pensando, imaginando, supondo onde estão os meus as minhas mentiras secretas, né? Não, não é mentira, lies aqui. Lies é a ideia de deitar. Onde meu segredo mora, onde meu segredo está, onde meu segredo se baseia. As mulheres bonitas ficam imaginando onde está o meu segredo. Eu não sou bonita ou construída no formato, na forma, do tamanho de uma modelo da moda. Mas quando eu começo a falar com elas, elas pensam que eu estou falando mentiras. E eu digo, isso está ao alcance dos meus braços, está no tamanho dos meus quadris, no ritmo, né, do meu passo. Stride, eles até ajudaram você aqui, ó. Velocidade, né? Mas stride estaria mais para ritmo, tá? No ritmo dos meus passos, na curva dos meus lábios. Eu sou uma mulher fenomenal, fenomenal mulher, essa sou eu. Então, o que que é isso tudo aqui? O que está ao alcance dela? É o tamanho dela? É o que ela fala? É a mentira dela? Não é, tá certo? O que está ao alcance dela? Vocês percebem que claramente é o segredo. Onde está o meu segredo? As mulheres ficam imaginando onde está meu segredo. Eu não sou tão bonita assim. Mas quando eu falo para elas, elas pensam que eu estou mentindo. Eu digo, o meu segredo está no alcance dos meus braços, está no tamanho, na extensão dos meus quadris, e aí vai. Então, você nunca, 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 jamais vai brigar com as alternativas. Você vai entender o texto. E você lê tanto texto, você fez tanto essa questão de pronome, de saber o que que um pronome está se referindo, e aí você tem que saber, isso aqui está no alcance dos meus braços, está no tamanho dos meus quadris. É a descrição que faz ela tão incrível. É isso que ela está falando. Que as mulheres bonitas ficam se perguntando, qual que é o segredo dela? Onde está o segredo dela? Está aqui, ó, na maneira como eu sou. Tá aqui no Secrets, sem crise nenhuma. Três questões em menos de 2 minutos. E como eu li direitinho um poeminha, eu já entendi que é um poema para traçar a sua, como eu posso dizer, autoconfiança a partir da autoaceitação, de se perceber que é incrível e maravilhosa. A autora do texto permite que a beleza da mulher convencionalmente faz ela sentir mal. Ela não se sente mal, ela se sente incrível. Ela se ajusta ao perfil tradicional da atratividade feminina? Ela fala que não. Ela diz para as outras mulheres mentiras sobre como ela se sente? Não, ela está falando a verdade. As outras que pensam que ela está mentindo. Ela apresenta um forte senso de orgulho através da sua própria superioridade. O problema aqui, eu achei que ela está se achando superior, né? Aqui está esquisito, né? Então deixa aí. Celebra a mulher que ela é, apesar, ou despite aqui, que você pode trocar pelo in spite of.
Você pode trocar pelo notwithstanding. Você percebe quando eu falo para você que tudo que a gente tem que fazer é aprender a ler? O grande dificuldade é ler sozinho. Você tem que aprender. Eu preciso aprender a ler junto. Para saber, por exemplo, que eu passei meio batido aqui, né? Que lies é o verbo residir, estar. Você deve estar pensando, professor, mas lie não é mentir? E ela fala mentira aqui, ó. A gente trabalha esse vocabulário em sala de aula. Inclusive, nós tivemos essa aula essa semana por um texto que eu separei, que cai na prova, e a gente trabalhou este vocabulário. Celebra a mulher que ela é, apesar das ideias convencionais de beleza. Observe que a sua dificuldade muitas vezes está nem tanto no vocabulário, mas colocar as palavras juntas para tirar sentido. Em menos de 2 minutos, você acertou uma, duas, três, quatro questões. Quando eu falo que é para fazer a prova rápido, é disso que eu estou falando. Bom, acertei essas duas aqui, vou fazer a 48 do pôster, Dia Internacional da Mulher, juntas no caso, né? Tem gênero aqui. Nós podemos forjar a igualdade de gênero. Opa, então não é juntas, é juntos todo mundo, inclusive os homens. Coletivamente, nós podemos fazer tudo. Dê para receber. Ficou bem claro, né? O objetivo principal do pôster qual é? Chamar as pessoas para ação para construir um senso de igualdade de gênero. Apresentar as dificuldades, não é as dificuldades que a gente está falando. Não estamos falando das dificuldades, a gente sabe das dificuldades. O pôster não está aí para falar das dificuldades. O pôster está aí para convocar para uma ação. Vamos nos mover. Mostrar às mulheres como a igualdade de gênero pode prejudicar? Pô, não é isso, né? Gente, a banca tem problemas também, tá? Ela tem dificuldade de achar alguma coisa que vai te fazer você pensar. Incentivar as pessoas a se tornarem mais fortes através da cooperação. Essa aqui, para mim, está meio que imbatível. Dificilmente alguma coisa vai vir diferente disso aqui. Conscientizar, sim. Sobre a igualdade de gênero, sim. Por meio da mudança pessoal. Aí, só porque eu falei, tem uma questão aqui. Mas a ideia no pôster não é a cooperação, como eu falei? Juntos nós podemos forjar a igualdade de gênero. Coletivamente nós podemos. Então não é só você. Não, você não vai sozinho, sozinha. Vamos juntos, todos juntos vamos. Criticar a falta de iniciativas, não, ele está tomando uma iniciativa aqui. Vamos conscientizar. Portanto, letra C, em menos de 3 minutos, fazendo a prova, porque você é uma leitora, você é um leitor, meu aluno acompanha, tem domínio de texto. Deixa eu mudar aqui para verdinho, para não ficar esquisito, né? Isso, verdinho, verdinho. O que mais aqui? Tá certo. Deixar verdinho aqui, né? Prontinho. Menos de 3 minutos você já matou 5 questões dessa prova. E eu ainda abusaria, tá? Ainda cometeria um abuso aqui ainda. Qual? Vou fazer a música do John Lennon primeiro para ir mais rápido ainda. Então eu venho aqui, ó, 47. Ele fala assim para você, no verbo, depois disso tudo, after all, sendo after all tem vários usos no inglês, tá? No final, after all é no final das contas, tá bom? Pode ser também. Estou sempre em débito. Eu estou sempre em débito com você. Se você está em débito com alguém, você está devendo. Quando você chega para alguém e fala, ó, putz, cara, estou em débito com você, o que que você pode dizer também? Que tal? Caramba, meu, gratidão eterna, nunca vou conseguir compensar. Você percebe que estou em débito com você, não é só a ideia de estou devendo, mas estou devendo o quê? O que você fez, eu sou tão grato pelo que você fez, que eu não tenho como recompensar, vou ficar sempre devendo. É isso. Não gostei, professor. Como é que eu faria isso aqui? Tá bom. Vai lá na canção. Woman, I can hardly express. Essa é a música, tá? My mixed emotions and my thoughtlessness. Imprudência. O que que é imprudência aqui? Thought, pensamento. Less, sem pensamento.
Nes, criei o substantivo. O substantivo que expressa o cara que não pensa. Imprudência. Percebeu? Ausência de cuidado. After all, I'm forever in your debt. Eu vou estar sempre em crédito com você, devendo, porque eu vou estar sempre grato a você. Eu vou tentar expressar meus sentimentos internos e minha gratidão. Thank, obrigado. Thankful, sou cheio de obrigado. Thankfulness, minha gratidão, o substantivo. For showing me the meaning of success, por me mostrar o sentido do sucesso. O que sucesso de fato significa? Gratidão. Quando você aprende a ler, quando você aprende a acompanhar os textos, quando você entende a criação e formação de... Isso aqui é uma aula nossa. Formação de prefixo e sufixo, criando novas palavras. Um verbo, que também é um particípio, que é vira um substantivo, que vira um adjetivo, e você entende tudo como se fosse português. Quantas questões nós fizemos? 5, né? Em menos de 5 minutos. Bom, como eu disse, essa aqui eu só preciso ler um trecho que me diga, um trecho que defende o aperfeiçoamento de ações de cuidado voltadas à saúde feminina. As mulheres respondem por 51% da população e vão sofrer menopausa em algum momento. Isso é um fato, não é uma ação. As mulheres são mais, tem mais mulher que homem, né? A mulher é 51, o homem é 49. Entendi. Isso explica algumas coisas. Tá. Mas os homens morrem primeiro. Talvez seja isso. É. O relatório chama atenção para os serviços de saúde, para os governos de todo o Reino Unido, tá? Tomar uma ação urgente para melhorar. Ah, isso aqui, ó. Take urgent action. Vocês precisam melhorar aqui, ó. Improve. To improve. Cara, é isso aqui. É essa aqui, pô. Não tem como ser diferente. O trecho que defende o aperfeiçoamento. Cara, vocês precisam melhorar. É isso. O Colégio Real, colégio não, Faculdade Real de Psiquiatras lançou o seu primeiro declaração de posicionamento para trazer um alerta sobre a menopausa. Não, eles fizeram o quê? Um posicionamento, mas eles não estão defendendo o aperfeiçoamento. Aqui tá, né? Chamou todo mundo para tomar uma ação. Não é isso? É isso. É ou não é? É isso aqui, não é? Esse aqui defende o aperfeiçoamento, ó, melhorar o cuidado, melhorar as ações de cuidado. Não tem como não ser essa, tá certo? Eu vou deixar essa aqui fora. Essa aqui, essa aqui eu tô cortando. Você duvida? Comenta aí. Você percebe onde é que não pode ter problema na hora da prova? Ah, professor, mas eles se posicionaram para chamar atenção, para trazer atenção, raise awareness, trazer consciência sobre a menopausa e a saúde mental. É o seu domínio de vocabulário que vai dizer aqui, ó. Não tem como. Ações de cuidado, improve, que é aperfeiçoar. Isso aqui está expresso exatamente aqui. Urgent action, tá aqui, ó. Chamando a ação. Você não pode ficar bobeando na hora da prova. Há aproximadamente 3/4 do Reino Unido, das mulheres do Reino Unido, não sabem que a menopausa pode causar uma doença mental. Isso não é chamado de ação, nem melhora de cuidado. Isso é um fato, uma informação. Mas para algumas mulheres, a menopausa aumenta significativamente a chance de desenvolver sérias doenças mentais. Não é isso aqui também. Bom, respondi mais uma, hein?
43, falta qual? 42 e a 41. 41, 42, 46 já foi, 43 já foi, 47 já foi, 44. Eu posso responder a 44 para fechar, que aqui tudo eu já fiz, né? Eu posso responder aqui a 44. Por quê? Olha a 44, ela fala o quê? No terceiro parágrafo, a doutora Lady Smith afirma, e ela afirma que a menopausa, eu só quero isso aqui. O que a doutora Lady Smith afirma sobre a menopausa? Um, dois, três. Doutora Lady Smith, presidente da faculdade, diz: a menopausa pode ter um significante, ainda que frequentemente subestimado, impacto na saúde mental das mulheres e do bem-estar. As mulheres representam 51% da população e todas vão passar pela menopausa em algum momento. Isso é uma questão da sociedade para todos. Simplesmente colocado, nós devemos fazer melhor. Bom, no final acabou que a citação da doutora é o parágrafo inteiro. Então, o que que ela afirmou sobre a menopausa? A menopausa toda mulher vai passar. A menopausa tem um impacto significativo, porém subestimado na saúde da mulher. E ela falou também que as mulheres respondem 51% da população, mas isso não tem a ver com a menopausa. Tá certo? O que que tem a ver com a menopausa? Que ela tem um impacto significativo, mas overlooked, subestimado. Tô aqui, vamos lá. Amplamente reconhecida por seus efeitos? Não, ela não é amplamente reconhecida. A menopausa, ela é subestimada em seus efeitos na saúde. Questão que requer atenção coletiva? Sim, isso é verdade. Mas isso não é o que ela afirma sobre a menopausa. O que ela afirma é que tem impactos, esses impactos são subestimados. Impacto o bem-estar da mulher e melhora a produtividade? Não, não falou nada sobre melhorar a produtividade. Isso aqui não bateu. Ah, eu pulei a B, né? É apresentada como uma questão que requer atenção coletiva. Isso é verdade. Deixa ela aí. É um fator de risco? Sim. Para problemas de relacionamento? Não. Misógina essa alternativa D, hein? Restringe seus efeitos? Não. Ela também atua. Então, essa aqui que ficou mais esquisitinha, né? A B, que ficou mais esquisitinha, se apresentou como a correta. Esquisitinha em que sentido? Não entre as alternativas. Ela ficou esquisitinha dentro do texto. Foi a quê? Foi danadinha a VUNESP aqui. Por que danadinha? Porque eu falei de coisas aqui, ó. Menopausa tem um impacto significativo, porém subestimado. Seria uma resposta interessante aqui. Uma resposta muito boa aqui. Todas as mulheres vão sofrer menopausa? Também. Isso. Ah, isso o quê? A menopausa é uma questão social para todos. É isso. Esse pronome aqui falou. Essa questão, qual questão? Da menopausa. Por quê? 51% da população. Toda mulher vai passar por isso. Não era a ideia principal, mas estava lá presente. Se fosse outra, se a questão seria uma tradução, como foi aqui, estaria resolvida. Bom, essa deu um pouquinho mais de trabalho. E aí o que que falta? A 41, que é o texto geral, e a 42. A 43, segundo parágrafo, 44 é do terceiro parágrafo. Então, vamos fazer aqui primeiro a 42, que é a 1 e o 2. Então, vamos lá. Ah, perdão. 42, a pesquisa, tá? Paul, pesquisa. De acordo com o primeiro e segundo parágrafo, a pesquisa. Então, tá aqui, ó. Aproximadamente 3/4 do Reino Unido, das mulheres do Reino Unido
Não sabem que a menopausa pode causar uma nova doença mental. A pesquisa mostra o quê? Que as mulheres não sabem que a menopausa pode causar uma doença. Essa falta de compreensão é tão aguda que o Royal College of Psychiatrists lançou o seu primeiro posicionamento para chamar atenção, para trazer consciência sobre a menopausa. Então, beleza. As mulheres não sabem, três quartos não sabem dos dramas da menopausa, e as mulheres não sabem do drama da menopausa e estão trazendo essa consciência. A pesquisa commission, aqui no inglês, é pago, tá? Então, vamos dizer assim, vamos dizer pago, tá bom? Patrocinada pela faculdade, que representa mais de 20 mil psiquiatras, descobriu que apenas 28% das mulheres sabem que uma nova doença mental pode estar associada à menopausa. Em contraste, 93% das mulheres associam menopausas com hot flushes, o que eu posso falar assim? Ondas de calor, e 76% com perda do estímulo sexual. Como resultado, muitas mulheres não estão procurando ou buscando ajuda vital. Então, assim, a menopausa causa um impacto muito grande. Esse impacto ele é subestimado. O que que a pesquisa mostrou? Dados. Vamos olhar aqui. Mostrou que as mulheres no Reino Unido têm limitada consciência sobre as condições de saúde mental que são gatilhos pela menopausa. Ou essa aqui é classe, hein? Essa aqui é caso de clássico. Letra B. Revela uma pequena porcentagem das mulheres sofrem. Não, todas as mulheres sofrem. Nada a ver. Sugere que a maioria das mulheres estão informadas. Não, a maioria das mulheres não estão informadas sobre isso. D. Foi conduzido pelo Colégio Real de Psiquiatria, sim, para aumentar o conhecimento do público na menopausa e na saúde mental. Ih, rapaz, e agora, hein? E agora? A pesquisa foi conduzida? Foi. Para aumentar o conhecimento do público? Não, não. Se você ler o texto todinho, você se confunde. Por que que a D está me atrapalhando? Porque eu li isso aqui em algum lugar. Não foi? Só que isso aqui está onde? Terceiro parágrafo. Por causa disso, vamos lançar a campanha. Aqui, ó. Por causa disso, vamos lançar a campanha. Ah, não, tá no primeiro. E agora, hein? Agora a gente vai ter que brigar. Vamos ter que brigar. Vamos brigar então. Está no primeiro parágrafo. E agora, pessoal? Vamos pôr as alternativas para brigar. Vamos pôr as alternativas para brigar. E aí, o que que elas falam aqui? A pesquisa mostrou que as mulheres têm limitada consciência sobre a saúde mental. Sim, isso indiscutivelmente a pesquisa mostrou. A pesquisa foi conduzida, foi para aumentar o interesse público? Não. Esse to, como finalidade, quebra essa aqui. A finalidade não foi essa. A pesquisa me mostrou isso, e aí sim, após eu ter conhecimento da pesquisa, aí sim eu fiz uma campanha. Esse to aqui de finalidade está errado. Muito bom. Se fosse sempre assim, nesse nível, não é assim, as provas às vezes é mais fácil. Foi conduzida para dar suporte às mulheres que sofrem da menopausa e que foi diagnosticada. Não, isso aqui foi uma constatação pela pesquisa, certo?
Já li um, já li dois, já li três. Vou ler quatro e cinco para fechar. Ansiedade e mau humor são relativamente comuns efeitos colaterais das mudanças hormonais durante a menopausa. Mas para algumas mulheres, a menopausa aumenta significantemente a chance de desenvolver sérias doenças mentais. Bom, já li isso aqui, já entendi. Mulheres bipolares que sofrem de depressão pós-natal ou tiveram sintomas de humores pré-menstruais, sabe aquela questão de ficar, alterar muitos humores, também estão sob alto risco da recorrência da depressão durante a menopausa. Então, se a mulher já tem essa questão de ter sido uma mulher bipolar que teve depressão pós-parto, ou mulheres que têm aquela tensão pré-menstrual mais aguda, com alteração de humor, essas estão com maior risco de recorrência disso durante a menopausa. Por quê? São mulheres mais sensíveis às alterações hormonais. É isso. É o corpo de cada uma. O relatório, né? Aí a gente lê isso aqui, o relatório dos serviços de saúde do governo tem que tomar uma medida urgente para melhorar os cuidados. Ensinar para as mulheres a menopausa e a saúde mental de todas, em todos os serviços médicos e no treinamento médico e psiquiátrico, políticas de menopausa em todos os lugares de trabalho para atacar, né, agir nessa relação com a saúde mental. Pronto. De acordo com o texto, promoveu uma pesquisa sobre o impacto psicológico da andropausa. Andropausa é do homem, né? Mas andropausa não é igual a menopausa, né? Vocês que estão estudando aí, comenta aí. Fala aí para mim. Andropausa não é dessa forma, né? O homem sofre uma queda de hormônios, né? A gente sofre uma queda de cabelo primeiro, né? E dizem que, na verdade, paradoxalmente, aumenta a testosterona, sei lá. Enfim. Mas a andropausa não tem um impacto como tem na mulher, né? B. Lançou uma campanha sobre os riscos do mascaramento do... Não, não é mascaramento, não falando de mascaramento. C. Teve sucesso em desenvolver... Não, sucesso a gente não sabe agora, talvez depois. Letra D. Realizou a comparação entre estudos sobre o bem-estar? Não. E letra E. Divulgou um posicionamento, perdão, oficial? Sim. É aquele statement. É esse aqui, ó. Foi isso o que o Royal College of Psychiatrists fez. Tá bom. Vamos lá? 41E, 42. Vamos conferir aqui, ó. 41E, 42A. Tá aqui. 43. Vamos ver. 43D. Você nem piscou para fazer isso aqui. D, bateu. 44. Ué, 41. 40, 41, 42, 43. 44B. É isso mesmo? Sim, 44B. 45C. Tá aqui? Não, tá mais para baixo. 45C. 46B de bola. Quem é essa aqui? 47. 46B. 47, letra D. Bateu aqui? Com oficial? 47D. 48. Vamos conferir. 48C. 49E. 50B. 48C. 49E. 50B. E aí, gostou? Entendeu? Faça a sua inscrição, deixa seu like, deixa seu comentário, me segue lá no Instagram e vem estudar. Quer fazer uma prova assim de inglês, desse jeito, passeando, com tranquilidade, com confiança, no tempo mais curto?
Só passa pro lado de cá. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu. Tchau, tchau.